Eu sou suspeito para falar, porque essas mesas, né? E a gente... Falei pro pastor Eli aqui, a gente quer contribuir, trazer a galera para a mesa, para a gente dar continuidade. Porque senão, teve um pré muito bom, teve um 24 horas muito bom, mas a gente precisa... eu acredito que é um esforço de cada um, sabe? Sim. A gente precisa contribuir para que isso permaneça. Manter, né? Para que não vire só um evento, né? Foi legal, teve um 24 horas, mas tá que frutos que a gente pode continuar gerando. Cara, e para mim, essas conexões estão sendo incríveis. Talvez se não tivesse 24 horas, eu não conheceria o Basto. Sim. Né? Ou demoraria anos para conhecer. Então, foi importante até... Eu acredito que muitos de nós saímos de uma bolha daquele lugar que você frequenta, daquelas pessoas, daquela rotina de culto, né? Mano, para mim, é o que eu carrego assim de mais precioso e que isso pode gerar ainda coisas maiores. E entra numa parada que, assim, muitos, né? Ou eu acho que todos, né? Que ministraram ali tanto palavra quanto adoração, hoje na nossa cidade são pessoas muito influentes aqui. Então, dificilmente alguém que estava ali ministrando não tinha pessoas que acompanham, que são discípulos, que são, né, ovelhas de ministérios e tal. E não só gera essa conexão entre as pessoas que estavam ali nos bastidores, contribuindo, ministrando e tal, mas como um todo, como um discipulado geral ali, vamos dizer, a galera toda se unindo. Então, são referências, né, fazendo algo para se tornar ainda mais referência de levantar um altar unido, sabe? Então, todo mundo ali levou, acho que uma experiência, uma bagagem e conseguiu trazer, né, para os seus ministérios, para as suas casas, né, um fruto disso. Então, pessoas que talvez não conheciam, não somente, né, os ministros que estavam ali ministrando, mas pessoas que talvez, tipo assim, por exemplo, da nossa igreja, que não conheciam o time RDR, já ficaram, nossa, mano. Eu ouvi, tipo assim, nossa, aquela moça lá, velho, ela... Nossa, que voz e tal, a pregação dele e tal. Então, eu vi também palavras positivas. Da mesma forma que, tipo, pessoas começaram, por exemplo, a procurar e, tipo, nossa, cara, eu vi você ministrando lá e tal. Então, gera essa troca de experiências a ponto de gerar coisas saudáveis no reino de Deus, né? No corpo de Cristo. E expandir, cara. E gerar algo saudável, né? Como eu falei, não existe a vaidade, mas existe uma comunhão sendo gerada não só entre os ministrantes ali, os ministros, mas... as pessoas envolvidas por trás, os ministérios por trás. Então, eu acho que tem que ter outros, né? Vai ter outros, né? Então, já estou ansioso pelo próximo, já é uma expectativa. E vai ter outras pessoas que a gente vai conhecer, vai ter outras pessoas que a gente vai fazer conexão. E isso é igreja, cara. Isso é ser igreja. Então, isso para mim foi o mais precioso. Porque hoje tem muita gente boa em fazer culto, cara. Fazer reunião, fazer conferências legais, fazerem coisas bacanas, mas a comunhão tem faltado, eu acho, em alguns pontos. Eu acho que isso vai servir para reatar isso, trazer de volta essa essência de comunhão mesmo. Eu acho que a palavra que eu vou usar para definir. A comunhão foi extraordinária. Assim. Eu acho que eu acredito que o Eli, ele foi muito usado por Deus, porque no momento do 24 horas, cada um contribuiu na vida de cada um. Todo mundo derramou algo sobre alguém. Exatamente. Então a gente até falou. Derramar coletivo, né? Exatamente. A gente falou até no podcast com o Felipe Galvão. Que como cada pessoa que estava ali tinha que estar ali, né? Cada pessoa tinha que estar ali, porque... Foi da forma que Deus parece que planejou, né? Foi Ele que direcionou, né? E é por isso que essas mesas são tão importantes, né? Porque a gente cresce muito, né? Um com o outro, né? Sozinho, cara, a gente vive na bolha. E todo mundo carrega algo de Deus que talvez o outro não carregue, e provavelmente não, principalmente quando a gente pensa em ministérios mesmo, né? Sim. Deus não dá tudo para alguém, porque se ele desse tudo para alguém, ele tiraria a dependência que a gente tem, né? Do corpo, Exato. né? De um depender do outro. Então, cara, esse derramar foi fundamental. Unções, né? São unções específicas, vocações específicas, talvez, mas todos têm essa característica para que seja um corpo realmente, tipo assim, braço, perna, cabeça, com uma função, assim. Então, isso se completa. Então, é exatamente isso que você falou. Se fosse uma parada já, alguém fosse completo,
E não, sempre vai ter alguém. Inclusive, por exemplo, falando do Felipe, é um cara que é muito meu amigo. A gente é amigo bem próximo, assim. Mesmo tendo prática, ele é mais novo que eu, na verdade, assim. E mesmo sendo muito amigo, eu aprendo a estar com ele, assim, não só com ele, mas com o Jota, com o Gabriel, com o Eli, com vocês aqui agora. É um aprendizado. Então, eu vou levar coisas daqui e levo sempre coisas para minha casa, para o meu cotidiano, para minha vida, para o meu devocional, coisa que eu aprendo com essas pessoas do reino, pessoas que têm algo a acrescentar na nossa vida, assim como também espero que eu esteja acrescentando na vida de outras pessoas. Então, esse derramar coletivo é necessário. Então, quando às vezes tem essa parada de tipo assim, fulano que não se mistura com ciclano, visão de ministério diferente, fecham-se as portas, eu não vejo isso como uma igreja. Então, quando pessoas acordarem para ter essa abertura mesmo, tirar essa escama dos olhos para ver que estamos caminhando para a mesma bandeira, é a mesma bandeira, estamos levantando o mesmo Cristo, é o mesmo Jesus, é o mesmo Espírito Santo, é o mesmo Evangelho. E tem pessoas que fazem questão de, tipo assim, indiretamente não, mas tipo assim, sem perceber, acabam diferenciando isso, sendo que não é diferente. Uma doutrina, todo mundo vai ter uma cultura diferente em cada igreja, mas é o mesmo Cristo, cara. Então tem que parar com isso de tipo assim, eu vejo muitas piadas, né, que eu não compactuo, mas tipo assim, fulano que é de outro ministério, outra doutrina, fala, é primo. Não, mano, nós somos irmãos em Cristo. Não é primo, é irmão, é família. Entendeu? Então, se é da igreja B, igreja Z, igreja fulano, igreja ciclano, somos igreja do Senhor Jesus, cara. Então, a gente tem que caminhar para isso, tá ligado? Tem que caminhar para essa direção. Enquanto pessoas levantarem Cristos diferentes, a gente não vai ter uma adoração saudável, não vai subir como um incenso suave, saca? Então, eu penso muito nisso. Eu acho que a comunhão, como a palavra diz, a comunhão com suave, que os irmãos vivam em comunhão, isso gera uma adoração verdadeira, sabe? Então, eu creio que aquele dia, naquelas 24 horas, Jesus foi exaltado com verdade, assim. Eu senti muito isso. Então, eu estava lá e eu me espantei com a minha, como posso dizer, com o meu corpo ter aguentado. Porque, assim, eu tô acima do meu peso, tipo assim, eu tô com 27, eu não tô velho, mas não tenho 17. Então, tipo assim, eu acho que eu aguentei muito bem, assim, as 24 horas, porque eu tava totalmente envolvido e aquilo era muito de verdade, aquela atmosfera era muito de verdade, porque teve esse propósito todo em cima disso. Então, foi muito da hora, muito da hora. Achei que você ia... Damas primeiro, É que eu posso mudar de assunto, se não quer. Eu ia mudar. Você ia mudar? Não, é porque o que eu ia perguntar é como que foi seu encontro, né, com Deus? Porque, assim, a gente é filho de pastor. Você é filho de pastor também? Não. Como que você encontrou a Jesus? Como que foi seu relacionamento com Deus antes, né, de tudo isso acontecer ministerialmente? Esse processo de você encontrar Jesus. Certo. A história, assim... Você deve ter encontrado a igreja primeiro, depois Jesus. Ou não? Foi no mesmo momento? Foi Jesus, cara. Foi Olha, Jesus. que incrível. Na verdade, assim... Na verdade, Jesus te encontrou, né? Mais cirúrgica, é isso mesmo, é isso aí. Na verdade, na minha família, quem começou a frequentar a igreja, se converteu mesmo, conheceu a palavra, conheceu Jesus, né? Foi encontrada por Jesus, foi a minha irmã. Mas antes disso, voltando num contexto, né, de lá atrás, quando eu era um pequeno basto ainda. Na verdade, eu não era basto ainda. Eu era, porque assim, teve uma questão, tipo, de paternidade e tal, que daí teve todo um processo e tal. Daí eu mudei para basto um pouco mais para frente, né? Mas o meu nome era outro. Era Oliveira antes. Mas, enfim, coisas da vida. E aí, cara, tipo assim, eu, né, contei aqui, isso não tem problema eu abrir, então é bem tranquilo, assim. Sempre teve muito problema com paternidade, porque, assim, eu tenho muito respeito pelo meu pai e tal, mas ele não teve uma criação assídua comigo, né? E por famílias diferentes e tal, e tudo bem, né? Coisas da vida, acontece. Mas isso gerou em mim várias coisas, assim, que eu tive que crescer me adaptando, crescendo meio que, vamos dizer, meio independente, fomos meio assim, porque a mãe, ela tem um papel importante, obviamente, mas ela não vai ensinar coisas que o pai tem que ensinar. Então, eu fui aprendendo meio que sozinho, né? Então, assim, eu tive vários processos que eu passei desde pequeno, com paternidade e tudo mais. Em vista disso, eu sempre fui uma criança muito
eu falo muito hoje, sou muito assim, muito extrovertido, mas eu sempre fui muito tímido, né? Sofria bullying na escola, né? Eu tenho uma orelha um pouquinho avantajada. Mas assim, eu era pequeno e tipo assim, eu era aquela criança tipo mais acima do peso, que era mais excluída e tal, e tipo, eu não tinha eu não tinha tanta coisa assim, que, vamos dizer, eu não jogava bola ali. Sabe? Acho que muitos vão se identificar, assim, talvez. Eu não era bom no futebol, eu não era, tipo, não tinha tantas notas legais, eu sempre tive algumas dificuldades, assim, que eu passava. Então, e aí, com vários problemas familiares também, eu sempre fui meio de boa, assim, meio retraído. Gostava das minhas paradas, assim. Eu sempre fui meio... Até hoje eu gosto, né? De cultura nerd, cultura geek. Então, tinha muito anime, tinha muito gibi. Nossa, eu adoro isso, cara. Eu amo demais. E, assim, sempre acompanhei muito isso. Foi um universo que eu entrei ali que, assim... Você se identificou. E aí, consegui ter amigos nisso também, né? Muitos amigos. Mas sempre fui muito na minha. A minha família, né, a família da parte da minha mãe, meus irmãos, a gente sempre foi de igreja católica, né? Então, assim, era saudável ir na igreja. Assim, sempre foi a gente teve a visão de, tipo assim, é legal ir pra igreja, é bom pro equilíbrio do ser humano, né, e tal. E eu frequentava a catequese. Todo sábado tinha que ir na catequese e tal. Mas, cara, nunca tinha lido Bíblia, não entendia muito as coisas, né? Pra mim era uma religião e tal, e respeito total, mas assim, eu não praticava, era só porque minha mãe pedia pra eu ir. E, tipo, eu sabia que tinha que ser batizado e ter a primeira comunhão para poder casar. Aí tinha que ser. A minha mãe falou: não, tem que ir, você vai casar um dia, você tem que ter a primeira comunhão, tem que tomar a hóstia e tal. Era o meu entendimento. Então, tipo, não era uma parada, não, eu quero ir e tal. Enfim, era meio leigo nisso, mas eu ia. Então, eu conhecia, eu lembro, tenho memórias, assim, de ir na igreja com a minha mãe, aos sábados de manhã, missas, domingo de manhã e tal. E aí, nunca me envolvi muito em religião, nunca me envolvi muito nisso. Aí, cara, lá para os meados de 2009, a minha irmã se converteu. A gente sempre foi muito... na verdade, a minha família inteira ali sempre foi muito da cultura até é bom entrar nisso para como eu entrei na música, porque faz isso muito, vai linkar. Muito na pegada do carnaval, do pagode. Minha família é toda pagodeira, cara. Todo mundo, assim. Só eu que não... Não, eu não tenho nada contra o pagode, mas eu não escuto pagode, não ouço, assim. Não é um negócio que eu não gosto, que eu odeio. Mas também não é... Não é meu gosto musical não mais. identifica. Eu tocava na escola de samba quando eu era pequeno, porque era divertido. Eu criança, batucar lá e tal, era legal. E linka na parte de louvor, porque, assim, me gerou ritmo e aí eu comecei a tocar bateria na igreja, porque eu já tinha essa noção. Então, a minha família ali, todo mundo era músico. Meu irmão hoje canta, ele tem grupo de pagode. A minha irmã cantava na igreja também. Minha irmã, ela era aquela irmã que cantava com playback e tal. Era esse naipe. O grupo das irmãs que tinha oportunidade. E eu me converti na Assembleia, né? Mas a minha conversão, ela gerou a partir de um sonho profético que eu tive, né? Eu não sou um cara de ter, assim, sempre... Nossa, palavras de conhecimento e tal, mas de vez em quando acontece, assim, eu tô ali no espírito e eu vou lá e falo, faz sentido para você, fez e tal, mas eu não vou embora com fogo para casa, não, eu vou e falo, eu entrego. E foi o primeiro sonho que eu tive profético, eu sempre tive sonhos normais, e esse dia eu sonhei, eu tinha 13 anos, esse dia eu sonhei que eu tava na minha casa com a minha mãe, e eu lembro como se fosse uma lembrança, é doideira, assim. Tava na minha casa com a minha mãe e uma besta, um monstro, começou a atacar o mundo. Começou a destruir muita coisa. E era um leão com asas e tal. Tinha umas características específicas. E eu não entendi nada daquilo. E aí eu lembro que... vai ser engraçado isso, mas assim... Era o que a minha cabeça estava familiarizada e... eu assistia muito Naruto, né? E tem o chakra lá do Naruto, que é uma energia que flui. Escuta só. Aí, eu lembro que minha irmã chegou nesse sonho com a Bíblia na mão e ela tinha essa energia, a mesma energia que eu via no desenho. Só que eu sabia que era a presença do Espírito Santo, era o poder de Deus envolvendo ela. Só que a minha cabeça estava acostumada a ver a fantasia do desenho, então, tipo, era o que... Enfim, mas eu sabia que era o Espírito Santo, fogo de Deus. Doideira, cara. E com 13 anos, nunca tinha lido Bíblia, não sabia de nada. E acordei assustado. E aí ela orava, e quando ela orava, ela falava... Olha que doideira, cara. Ela falava em línguas estranhas no sonho, e eu não sabia o que era. Eu nunca tinha ouvido línguas estranhas, não sabia o que era. Ela falava em línguas no sonho, expulsava aquilo, ele voava embora e eu acordei. No que eu acordei todo arrepiado, sem entender nada. O sonho mais estranho que eu já tive na minha vida.
E fui contar pra minha irmã, porque ela tava indo na igreja. Falei, ó, eu sei lá, mano, você que tá indo na igreja aí, eu acho que você vai entender. E já era assembleia que ela tava indo? Já era, na mesma assembleia que eu me converti. E aí, contei pra ela, minha irmã começou a chorar e falou, você teve um sonho com Daniel 7. Com a besta que você descreveu no seu sonho é a besta de Daniel 7. Ela abriu, ela leu exatamente desses animais, né? Dessas bestas que Daniel descreve, na visão dele, era a que eu vi. E aí ela me explicou o que era o Espírito Santo, o que era o poder de Deus. Ela foi me explicando e aquilo começou a fazer sentido para mim. E eu falei, cara, Jesus existe, o Espírito Santo existe, é verdade. Isso, tipo, mesmo novo, eu via muito fanatismo. Eu falei, isso aí é gente fanática, religiosa e tal. Eu falei, não, isso não é, cara, isso aí é real, é verdade. Eu quero experimentar isso aí. Eu quero ter um sentido pra mim. Porque até então eu nunca tinha muito sentido pra vida. Eu não sabia o que eu queria ser. Eu não tinha muita noção do que eu queria ser quando eu crescesse. Profissionalmente, todos os meus amigos falavam, eu quero ser isso, eu quero fazer faculdade disso. Eu sempre fui um cara que eu tava vivendo um momento ali. Eu não me senti especial, saca? Eu sempre precisei muito de palavra de afirmação, dizendo que eu sou bom em alguma coisa, que eu era bom em algo, que eu era especial em algo, porque eu tinha essa falta, eu tinha essa... Você se achava menor, né? Eu me achava nada, nada. Não era especial, ninguém gostava de mim e tal. Eu começo a lembrar, assim, me dá até uma emocionada, porque, tipo assim, são coisas que crianças passam, cara. E às vezes... e aí... nisso, ela me levou pra igreja. Contei pra ela, a gente se abraçou, ela orou por mim, eu aceitei a Jesus no quarto dela. Ela era casada e tal, meu cunhado tava trabalhando, ela tava limpando a casa, um dia comum, qualquer. Fui na casa dela, acho que era dia de semana, umas 2 horas da tarde. Tipo assim, fui lá, maior calor que tava. Ela orou por mim, eu chorei, eu senti a presença de Deus. E eu me converti. Ela falou, você quer aceitar Jesus como seu salvador? Eu falei, eu quero. Aí eu aceitei Jesus, num dia assim. Aí eu lembro que tinha ensaio do grupo das irmãs que cantavam nessa igreja, nessa assembleia. E eu fui para ver ela ensaiar, porque ela estava cantando e tal. Fui lá, nisso eu conheci as irmãs lá, né, as esposas dos pastores que estavam lá e tal. Elas oraram por mim, todas muito felizes. Nossa, é o irmão da Damares. Minha irmã chama Damares, mas não é a Damares, não, do sabor de mel. É outra Damares. É outra Damares. É da Marissa, é outra da Marissa. Aí, você é irmão da Damares? Eu falei, eu sou irmão dela e tal. Pô, que bênção que você está aqui. Tem alguns jovens aqui, você vai curtir e tal. Eu falei, nossa, que legal. E tal, e comecei a frequentar. Só que era uma igreja muito pequenininha, né? Mas ali foi, né, como a gente até estava falando no pré aqui, foi onde eu estabeleci minhas raízes, cara. Então, foi onde eu aprendi os fundamentos. Foi quando eu comecei a fazer escola bíblica dominical. Eu ganhei minha primeira Bíblia, que eu tenho até hoje, né? Que eu ganhei. Me batizei. E me batizei num rio, na Light, sabe? Na represa lá. Me batizei lá. Então, foram valores que eu fui adquirindo. Mas foi assim, meu encontro com Jesus foi através de um sonho profético que eu tive. E ali eu vi que Jesus era real, que o Espírito Santo era real, assim. Então, e senti a presença de Deus. Daí, depois, eu fui tendo outras experiências. Aí foi, como eu falei, né? Eu tinha esses complexos, toda essa dificuldade de uma criança, né, com vários traumas e tal. Fui sendo curado aos poucos, fui tendo as experiências com Jesus e foi sendo essa trajetória aí que até hoje eu tô em processo. Todos nós, né? Acho que todo mundo está em um processo. E até hoje eu tô. Até Jesus voltar, eu vou estar no processo, então... Esse foi um corte do NSDC Cast. Para conferir o podcast completo, que a gente fala muito mais sobre esse assunto, é só clicar no link que está aqui na descrição e conferir aqui no nosso canal no YouTube.